mais uma série começando e nessa série de 3 episódios nós vamos falar sobre essa questão do Natal vezes os cristãos. É pecado decorar a casa? É pecado ter árvore de Natal? É pecado comemorar o Natal? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a igreja diz? Nós vamos conversar sobre isso nesses 3 episódios, então é importante que você assista o episódio 1, o 2 e o 3, para que você possa acompanhar o raciocínio e tirar uma conclusão com base na palavra do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando se trata desse assunto, que a gente tem que levar em consideração, é que a questão não é apenas a árvore de Natal ou Natal. O mesmo princípio que você usa para julgar esse assunto, você deve usar também para as outras coisas. Para tudo na sua vida. Então tem algumas perguntas aí, algumas reflexões que nós devemos fazer. No caso da árvore de Natal, ela está aí na sua casa com qual objetivo? Ela está aí para ser adorada, idolatrada, ou ela está aí apenas como um objeto de decoração, algo que faz parte de uma cultura que vem de anos? Ah, mas é pagã, fazia um sacrifício debaixo dela. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem feitiçaria, oferendas que jogam no mar, nas florestas, nas esquinas. Em algumas oferendas são oferecidos alimentos que a gente come no dia a dia, como mel, pipoca, doces, bebidas alcoólicas, porque tem muito cristão que bebe e não se importa com isso, mas vocês sabem que isso é uma coisa que todo mundo sabe. Ver aquelas macumbas na esquina que tem bebida alcoólica. Mas por que na macumba fazem na macumba, mas não tem problema? Porque ali é pra macumba, mas eu tô bebendo porque eu tô bebendo. E por que a árvore de Natal é diferente? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Se você usa esse princípio pra julgar essa questão da árvore de Natal, você tem que usar para as outras coisas também. Não adianta olhar só para um ponto fixo ali e ficar ali, fechado naquilo e não pensar nas outras coisas. Isso é ignorância. E aí eu te pergunto, quem criou todas essas coisas? Deus ou o diabo? Deus criou, mas o diabo ele copia e rouba tudo. E às vezes ele não rouba, a gente mesmo que entrega de bandeja para ele. Ele nem tem o trabalho de fazer isso. A gente que entrega tudo que Deus criou nas mãos dele. Simples assim. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 2 suculentas aqui. Suculentas, aquelas plantinhas, sabe? Tipo cacto, essas plantas assim. Só que uma delas foi um feiticeiro que plantou e ofereceu pro diabo. E aí um cristão viu e não quis mais cultivar suculentas e começou a espalhar por aí que suculenta é do diabo porque ele viu um feiticeiro oferecendo pro diabo. Mas quem criou essas plantinhas? Foi Deus ou foi o feiticeiro? Do mesmo jeito que o feiticeiro ofereceu pro Deus dele, a gente também pode pegar e oferecer pro nosso Deus. Olha o que diz em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O que é santificar? Vamos ver aqui. Em resumo, honrar, consagrar a usos justos, manter sagrado, reverenciar. Isso é santificar. É uma definição que eu encontrei na internet. A árvore de Natal, ela é uma réplica de um pinheiro. Pinheiro é uma árvore. E quem criou as árvores, toda a vegetação, foi Deus, como diz em Gênesis 1:11. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Foi Deus quem criou, primeira coisa. Aí vamos entrar na questão dos adornos, da decoração. E as luzes, o pisca-pisca? O que significa? Para cada pessoa de diversas crenças pode significar algo diferente, então eu não vou entrar nessa questão. Mas para nós, como cristãos, se a gente vai santificar, consagrar o Senhor, a gente tem que olhar para aquilo ali e ver como um símbolo que nós somos a luz do mundo. E a estrela no topo? A estrela no topo simboliza a estrela de Belém, que é a estrela de Mateus 2, do 1 ao 16. Depois vocês leiam. Ela remete à estrela que guiou os sábios até os 3 reis magos lá até Jesus. Dá pra entender que é um assunto assim que não dá pra ficar numa caixinha fechada. A gente precisa abrir a nossa mente, estudar, ver não só as origens, da onde que se originou isso,
mas sim a gente analisar todo o contexto, ver o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, o que significa tudo aquilo. Aqui no canal eu tenho até um vídeo que eu falo sobre esse assunto, que é sobre a tiara da Maria da Paz, que era da novela. Teve uma época que virou modinha essa tiara. E aí tinha muita gente falando pra não usar, que essa tiara era de uma entidade lá, que eu não vou falar aqui porque o YouTube ele bloqueia, dá ruim. Mas é de uma entidade lá. E aí muita gente não falava, não usa porque isso daí não é pra cristão usar. Aí eu gravei um vídeo falando sobre essa questão e falei a mesma coisa. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Mas entra na mesma questão. A gente não pode pegar tudo só porque no espiritismo usa, no candomblé usa, na feitiçaria usa, nas outras religiões, crenças que a gente não concorda, a gente vê usar e a gente entregar tudo. Não, isso é deles. Não, não é deles, Deus criou, é de Deus. Mas cada um usa conforme a sua fé, conforme a sua crença. Mas somos nós que santificamos, somos nós que determinamos o objetivo, a intenção, nós que colocamos naquele objeto ou naquilo que estamos fazendo. Então, tem muito mais a ver com o nosso coração e com o que aquilo causa ao nosso redor do que com a origem de tudo, sabe? No episódio 2, nós vamos falar sobre comemorar o Natal. Convém para nós cristãos comemorarmos o Natal ou isso é uma coisa pagã? Então, não perca o episódio 2. E se você estiver assistindo esse vídeo depois que eu tiver postado, o link tá aqui embaixo do episódio 2.